Mais um vídeo para esse canal daqui, como sempre no início do vídeo, pedindo para você se inscrever no canal, vai estar aqui, ó, se dá um joinha já antes de ver o vídeo, né, porque vai ser tão bom o conteúdo, vocês vão poder perder. Hoje, esse vídeo é bem pro público masculino, que é uma dúvida, eu vou te contar, viu, eu ouso dizer que é uma das que os homens mais querem saber, muito que eles vêm ao dermato perguntando, né, tem muita dúvida na internet, e eu trouxe hoje uma pessoa mais do que capacitada para conversar com a gente sobre isso, que é o Dr. André Luiz, médico urologista. Olá. Obrigada, André, por ter vindo. A gente vai deixar o Instagram dele aqui. Quem tiver alguma dúvida já pode perguntar, ir lá direto, mandar a dúvida que ele vai responder, né, André? Isso. E a gente resolveu separar um tempinho aqui para conversar sobre finasterida. Sim, mulher até usa o Flavor, mas esse vídeo aqui é especialmente para o público masculino, para tirar as dúvidas, a gente vai perguntar tudo por André, assim, que quando pode, quando não pode. Enfim, André, explica um pouquinho para os pacientes, assim, quem está escutando, o público em geral, o que é a finasterida? É um medicamento oral, injetável, como é que é? A finasterida, ele é um remédio que vai bloquear a forma mais ativa da testosterona, que é responsável principalmente pela queda de cabelo. Em 2012, esse medicamento, que é usado muito por nós urologistas para tratamento de próstata, foi aprovado para ser usado, uma dose menor, obviamente, para o tratamento de alopecia. Como que é essa dose menor? Vocês usam mais ou menos quanto, André? Geralmente, o tratamento para hiperplasia prostática benigna, que é o principal efeito para essa medicação, nós usamos uma dose de 5 mg. Já para a alopecia, que é a queda de cabelo, é usado mais pelos dermatologistas a dosagem de 1 mg. E o que esse medicamento ele faz? Esse medicamento, nas pesquisas, foi identificado que a forma biologicamente ativa da testosterona, que é a dihidrotestosterona, ela foi encontrada em maior quantidade nos poros dos pelos, onde havia calvície. Então, esse medicamento ele vai bloquear a enzima que transforma a testosterona na forma biologicamente mais ativa, que é a enzima 5-alfa-redutase. Promovendo essa redução dessa forma biologicamente ativa da testosterona, você tem uma tendência a ter o crescimento de pelos em locais que atualmente estão sem pelos. Isso, gente, resumindo de uma forma bem prática, é melhorar, né, assim, é o que tem mais evidência que funciona para essa queda de cabelo, as entradas que os homens vão fazendo aqui no couro cabeludo, né, que tanto incomodam, né, André? Exatamente, isso com a idade e com a genética, ela tem uma tendência a ser progressiva com o passar do tempo. Exatamente. E uma coisa que a gente queria comentar aqui da importância da orientação médica especializada, né, adequada. Porque a gente vê muito um amigo usando, aí fala pro outro, eu uso finasterida, eu tô usando, foi bom, minha médica me passou, e sem nenhuma orientação. Então eu queria que você falasse dos riscos que todo homem se preocupa, né? Se eu vou, principalmente em relação à impotência, que é uma coisa que mexe muito a cabeça masculina. Assim, esse risco realmente existe, André? E se existe, se o percentual é muito grande, se pode alterar a libido também, fertilidade, o que tem de evidência sobre isso? Bom, em primeira coisa, nós médicos, né, e até urologistas, nós não recomendamos que nenhuma pessoa tome remédio a pedido do vizinho. Porque um medicamento pode ser bom para uma pessoa, mas não bom para outra pessoa. São situações específicas. Então, nós recomendamos que essa medicação ela seja sempre prescrita por um médico, nunca tomada por uma orientação de um vizinho. Então, vamos falar dos efeitos adversos. Sim. Bom, e que toda medicação ela não é isenta de riscos, né? A gente tem os estudos que são aprovados as medicações e dentre esses estudos são listados os efeitos colaterais. A finasterida não é diferente. Nós temos os principais efeitos colaterais da finasterida, que é a diminuição da libido, a diminuição do volume ejaculado e principalmente pode ter causas de disfunção erétil. Os estudos mostram que essa taxa é muito variável. Ela pode variar desde 1% até 90% dessas queixas de diminuição da libido e perda da função erétil. Então, tem que ser muito particularizado cada caso. Então, assim, faz sentido, de uma certa forma, os homens se preocuparem com esse uso
porque realmente essa perda de libido e impotência pode acontecer, né? Exatamente. O paciente não está isento de risco. Isso vai depender muito de como o paciente vai lidar com a situação, né, no dia a dia. E assim, a pessoa teve algum problema com a finasterida, ela interrompendo isso volta ao normal, esses efeitos eles podem ser mais prolongados? Sim. Alguns estudos mostram que o efeito é imediato. Outros falam que pode perdurar até por 3 meses de sintomas para você sair desse quadro. A saída do quadro de disfunção erétil e libido, ela é reversível, ela não é permanente. Até hoje eu não tenho conhecimento de nenhum estudo de que paciente que usou finasterida, ele ficou eternamente com disfunção erétil e com diminuição da libido ou alteração do volume do ejaculado, que é um dos principais efeitos colaterais dessa medicação. Ótimo, uma dúvida que, assim, normalmente os pacientes vão ao dermatologista, né, com essa alopecia androgenética, e, assim, é prescrito finasterida. Tem algum exame que, assim, que o dermato tem que fazer? A gente fala muito no espermograma, para fazer essa contagem pré-uso de finasterida. Isso é realmente preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia ou não é necessário? E se tem que fazer algum exame hormonal também nesse paciente? Sim, ainda não é preconizado nenhum tipo de exame específico, uma coleta de um espermograma, e nem a avaliação hormonal do paciente antes de iniciar a finasterida. Não é nenhum guideline recomendando isso. Vai de cada caso, né, que às vezes você tem que particularizar. A gente pode lançar a mão de um espermograma se o paciente vier a sentir alguns efeitos colaterais, mas eu acho que nesse caso seria mais interessante o paciente ser encaminhado para o urologista para uma avaliação mais breve desses sintomas. Mas não há nenhuma indicação de um exame prévio. Isso não é obrigatório. Não é obrigatório. E assim, em relação a uma coisa muito debatida também, em relação ao risco de câncer. A finasterida aumenta o risco de câncer, ou isso é mito? Bom, isso é um assunto um pouco controverso, né? Em 2003, foi lançado um estudo nos Estados Unidos em que a finasterida foi até como candidata a ser um protetor contra o câncer de próstata, mas ao mesmo tempo ela era corresponsável nesse estudo por promover o câncer com maior letalidade. Agora, nos últimos anos, no último congresso americano, houve um debate principalmente sobre isso e foi praticamente descartado a possibilidade da finasterida estar gerando esses cânceres, né, letais e ser um protetor para câncer de próstata. Então, a gente não tem essa característica na finasterida para proteger em uso para proteção de câncer de próstata. E também não estaria ligado a maior risco? Não estaria ligado a maior risco para câncer de próstata. E, assim, uma última dúvida. Quando que o paciente pode começar a usar finasterida? Isso muda em relação à idade ou não? A pessoa começou a ter queda de cabelo, vai poder começar com finasterida? Como é que funciona? Sim, o ideal seria começar a partir dos 18 anos, em que você já tem uma formação hormonal já estabelecida no organismo. A gente costuma não recomendar o uso da finasterida a partir abaixo dessa idade, por conta dos efeitos colaterais, né, que ela possa vir a causar. Né? E aí até a idade que se chega-se ao tratamento de hiperplasia prostática, que é o crescimento da próstata, você também pode estar usando seguramente a finasterida para esse fim. Ótimo. Hoje em dia, tem um site que é a Síndrome Pós-Finasterida, isso até tem um site na internet, os pacientes podem acessar, enfim. Existe essa síndrome, ela realmente é descrita, é muito frequente na prática do urologista os pacientes serem encaminhados para essa síndrome ao urologista. O que você vê na sua rotina? Bom, na minha rotina, até hoje eu não tive a oportunidade de estar com um paciente que teve essa síndrome pós-finasterida, né? Todos os pacientes que eu atendo e usam essa medicação, eles se dão bem. A principal queixa é mesmo a perda de libido, que é realmente constatada, e não eventualmente a disfunção erétil, que às vezes é um sintoma bem secundário do paciente, não é? Mas a primeira hipótese, a primeira posição seria a perda da libido, que é a principal queixa. Eu não tenho visto muito na minha prática essa questão da síndrome pós-finasterida.
Certo. Prometo que é a última pergunta. Tem tanta coisa interessante que eu ia perguntar, a gente está abusando do Dr. André. Mas hoje em dia o dermatologista ele tem feito muito infiltração local de finasterida. Então os pacientes vão, que é o que a gente chama de intradermoterapia capilar, você faz um microagulhamento, faz drug delivery com finasterida, microinfusão de medicamentos na pele e coloca finasterida. Os efeitos, quando você infiltra localmente a substância, são minimizados ou não? Sim, eu tenho pouco conhecimento a respeito dessa parte porque não envolve muito assim meu dia a dia, mas acredito que os efeitos são bem menos colaterais do que você tomar a forma via oral. Ele é uma forma de minimizar os sintomas que o paciente vem a ter. Ótimo, gente, adorei. Vocês também? Foi muito interessante, né? Então, foi muito legal esse bate-papo, assim, com o médico, especialista, um urologista, né? Com o Dr. André, para realmente deixar confirmado que esse medo procede da população masculina, principalmente porque a gente estava conversando aqui, o público, normalmente, do urologista é um público mais velho, né? Mas os pacientes têm buscado o dermatologista cada vez mais precocemente pela questão estética, né, de se incomodar com estar com queda de cabelo. E assim, essas medicações não podem ter seu uso indiscriminado. Então, como ele falou, é muito importante, se você já tem alguma queixa e está planejando usar, primeiro ir ao médico urologista. Médico urologista não é só para paciente velho, né, André? As pessoas têm medo de ir ao urologista. Então, ter esse segmento precoce e usar tudo com muita parcimônia. De repente, tentar um tratamento injetável local, né, para minimizar esse risco, buscar outras estratégias de tratamento com o dermatologista e se realmente tiver alguma alteração ou sentir que está mudando alguma coisa, interromper imediatamente e buscar o médico urologista. Acho que uma mensagem, Cássio, que a gente pode deixar aqui para o pessoal é que a medicação ela pode ser prescrita pelo dermatologista com toda segurança, mas desde que seja feita e prescrita pelo médico, tanto o urologista como o dermatologista, né? Mas ela é segura, a finasterida ela é uma medicação segura, já está autorizada para tratamento, tem os efeitos colaterais, que tem uma variância muito grande nos estudos, mas ela é uma boa medicação, a gente pode estar usando um bom armamento contra a alopecia. Foi isso. Vocês gostaram como eu? Então tá. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, né, André? Isso. A gente pode tirar o restante das dúvidas se vocês quiserem. Podem mandar mensagem pro André. Enfim, ele tá totalmente à disposição, né? Vou deixar aqui, ó, de novo, pra vocês acompanharem, seguirem ele também. E, igual eu falei, não deixe de se inscrever aqui, não. Deixa um joinha, né, André? Tchau, gente. Tchau.